imperadores. Já ouviu esse termo? Seu filho está crescendo muito em casa, você está começando a se sentir diminuída ou você alimenta tudo isso? Tem um convidado muito especial para conversar esse tema comigo, Léo Freiman. Muito obrigada por participar aqui no canal. Eu que estou feliz, muito contente de poder estar aqui, de poder ser útil de alguma forma para você, para o seu marido, para o seu casamento e especialmente para os seus filhos. É o mais importante. Quer saber o que é tudo isso? Fica com a gente que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz de ter você aqui comigo. Não tô feliz sozinha não, tem o Léo junto comigo pra bater esse papo. Oi gente, tudo bom? Léo, conta pra mim, filhos imperadores, o que quer dizer esse termo? O que tá acontecendo com essa molecada? O que acontece é que os pais que têm na cabeça, no inconsciente muitas vezes, uma lembrança de pais e mães muito autoritários, acabam tornando seus filhos e filhas pequenos imperadores e princesinhas. Ou seja, os pais que cresceram reclamando, meu pai era muito exigente, tudo era difícil, eu não tinha nada, tinha que esperar demais, qualquer coisa batia, tudo era difícil, tô puxada de orelha. Estes pais agora, que são pais, cresceram de um modo submisso, subserviente, e agora se tornam o quê? Submissos de seus filhos, que são os pequenos imperadores que mandam nos pais, não de dedo na cara do pai. Xinga a mãe, falam para os seus pais e mães ou professores coisas que eu nem sonharia de falar para meu pai. E essas crianças, essa síndrome de imperador, ela é alimentada desde sempre, acredito eu. Sim. Mas ela tem um momento que ela aparece ou a criança desde novinha já se mostra dona do pedaço? Como tudo, muitas vezes é formada já na barriga da mãe. A mãe tá lá grávida, naquela plenitude, porque a mulher fica linda grávida, né? Fica. E naquela hora ela já começa a ter sonhos. A minha filha vai fazer cabelo toda semana, o meu filho vai ter de tudo, a minha filha vai ser a mais inteligente da escola. E aí os pais começam a projetar no filho todas as suas faltas, né? Então, não tive isso, não pude aquilo, não consegui aquele outro, não tive acesso àquilo. Tudo então que eu não tive, não pude ou não fui, meu filho terá que ser. E aí é que dá ruim. Por quê? Porque no lugar dos pais ensinarem a criança a esperar, a empreender, a criar, a socializar, a merecer, a buscar por si, a se determinar, a superar, eles criam o oposto disso. Por isso é o nome síndrome. O que é uma síndrome? Na verdade é um conjunto de sinais que se mantém no tempo. Certo. Então, por exemplo, você tem a síndrome do pânico. Síndrome do pânico não é um momento de ansiedade. Tem muita gente que vem no meu consultório e fala, eu tô com síndrome do pânico porque teve uma ansiedade antes de uma entrevista de emprego. Isso não é uma síndrome do pânico. Síndrome quer dizer um conjunto de sinais que se mantém ao longo do tempo. Que sinais são esses? Até para você que está assistindo falar, será que eu tô nesse momento? Então, é uma criança que não sabe lidar com limites. Então ela é intolerante, ela é incapaz de esperar, ela é ingrata, nada nunca é suficiente, é impaciente, não sabe esperar a sua vez, ela é uma pessoa irritadiça, ela é uma pessoa que não tem sensibilidade social, ela é uma pessoa que ataca os outros quando tem um limite, ela é uma pessoa que passa por cima das regras, das leis e dos combinados. Tradicional egoísta. Isso, por isso vem a ideia do imperador. Né? A gente pode lembrar da história de Nero, né? Que quando ficou magoadinho, irritado, incomodado, mandou queimar toda a cidade. Então, um imperador é alguém que impera sobre os demais. Agora me fala, Mônica, uma criança tem capacidade de saber o que é melhor comer? Com sabe certeza sozinha? Não. Uma criança sabe se este carro é melhor do que aquele? Também não. Cabe à criança escolher para onde viajar nas férias? Também não. Então, você sabia que segundo uma pesquisa da VH1, junto com Nickelodeon e MTV, o grupo Viacom, 83% dos pais têm como maior objetivo ser o melhor amigo de seus filhos. Então me diz, essa criança que é criada sem esperar, sem criar,
sem fazer por si, sem ter que se submeter a regras, como é que essa pessoa vai se tornar um cidadão? Como é que essa pessoa vai conseguir ir para a escola? Como é que essa pessoa vai ter autonomia? Como é que essa pessoa vai saber lidar com a vida em grupo? Como essa pessoa vai ser um futuro empreendedor? Então, a gente tem muitas escolas hoje que falam, o foco da escola é ensinar a criança a empreender, mas não adianta de nada uma escola se dentro de casa a gente não pratica tudo isso. Sem dúvida. Você está tocando um ponto muito importante. Houve uma inversão muito esquizofrênica do papel na escola. O que acontece? Os pais dizem que querem valores, limites, virtudes, mas na hora H, quando o filho, por exemplo, tem que entregar um trabalho para quinta-feira, mas não conseguiu, taca grupo de WhatsApp reclamando, essa professora, olha que absurdo, essa vaca, não acredito que ela fez. Gente, isso aqui eu vou falar com meu marido, ele é advogado, isso aqui, taca em cima da escola. Então, o professor que foi falsamente promovido a educador, ele está de mãos atadas duplamente. Por quê? Ele nem consegue transmitir os conteúdos, porque a criança já chega também imperadora, né? Ela não aceita o limite, ela não se compromete, ela não faz silêncio. Antigamente, um professor perguntava para uma criança, escuta, mas é assim que você faz na sua casa? Hoje a criança vai dizer, e daí? Por quê? Ela levanta assim a cara, só para você ter uma ideia. Há 3 dias atrás eu postei no meu canal, no meu Facebook, um filminho de 1 minuto e meio, um trecho de uma entrevista para o Rony Von, falando dos grupos de WhatsApp maldosos, ingênuos, míopes, das mães e pais reclamando e falando mal das escolas, que é uma coisa horrível, que a gente pode voltar a falar. Teve quase 2 milhões de views em 4 dias, porque as escolas elas estão completamente desempoderadas. Porque o professor de matemática, física, química e história, hoje ele não pode mal fazer isso. E ainda tem que educar cidadania, valores e tudo mais. Ou seja, a família, sabe o que ela fez? Jogou para a escola toda a responsabilidade. E aí os pais dizem que não tem tempo. Ora, como é que as mães de antes faziam com 4, 5, 6 crianças? As mães eram mais empoderadas. Eu te pergunto, a tua mãe te perguntava, Mônica, o que você quer comer no domingo? Jamais. Onde você quer ir passear nas férias? Jamais. Você quer nhoquinho ou batatinha carinha no almoço? Você nunca deve ter tido nem o direito. Por quê? Porque a tua mãe era empoderada. A tua mãe não tinha medo de você. A tua mãe tinha uma coisa muito importante que os pais de hoje precisam tomar diariamente. Tem um remédio muito legal que ajuda muito na síndrome do imperador. Esse aí é a receita mágica. É a receita mágica, é simples. Chama vergonha na cara. A gente precisa tomar vergonha na cara. Os adultos precisam perceber que as crianças precisam de um pai e de uma mãe. Que não seja autoritário no excesso, que não seja negligente no excesso e nem permissivo no excesso. Sim. Então, você fala assim, o que eu não faço? Autoritarismo, aquele pai que só grita, aquela mãe que só xinga, aquele pai que só cresce, esses pais assim, que tudo é o tapa. Não funciona, porque vai criar uma criança ou revoltada, insegura demais, né? Ou agressiva. Aquele pai que é permissivo, que deixa tudo, não sabe nem que escola o filho tá, quantos anos tem, o nome do pediatra, também é um pai que não vale nada, é um pai omisso que é um criminoso, porque o abandono é uma forma de crime e a gente tem que falar a real. Agora, aquele pai que é amiguinho, eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Meu amigo, eu tenho falado para os pais, vai arrumar um amigo da tua idade, meu. Pesquisa no Facebook, vai na academia, arruma um amigo da tua idade, porque assim, para cumprir o meu vazio, então eu roubo do meu filho o direito de ser criança, de lidar com os iguais a ele, me infantilizo, enlouqueço a mãe, e aí meu filho fica sem pai. O que funciona? Afeto e firmeza em equilíbrio, como a coluna. A coluna é feita de osso, mas ela tem flexibilidade. Certo. Qualquer excesso no afeto ou na firmeza dá ruim, porque o excesso da firmeza cria uma criança agressiva ou medrosa, que é ruim. O excesso de amor cria um mimo, uma superproteção, que é uma forma, Mônica, de humilhação da criança. Porque se imagina você crescer, você tem um problema, tua mãe, eu resolvo. Você tem uma dificuldade? Deixa comigo. Alguém te irritou? Eu vou lá e faço. Um amiguinho brigou com você? Eu vou pegar o telefone e falar com a mãe dele. Ou seja, o que esse comportamento está dizendo? Você concorda que todo comportamento diz alguma coisa? Com certeza. Por exemplo, você está em silêncio, sim, dizendo com o seu silêncio, Léo, continue a falar. Exato. Você sorriu dizendo, Léo, concordei.
né? Então, todo comportamento diz algo. Quando os pais mimam, superprotegem, passam a mão excessivamente na cabeça do filho, o que eles estão dizendo para a criança, ou para o adolescente, ou Posso até para o arriscar? jovem adulto? Você é incapaz de resolver seus próprios problemas. Isso, por isso que é uma forma de humilhação. Porque eu, pai ou mãe, não aguento ver o meu filho sofrer, narcisicamente, eu tiro do filho o direito de ter autonomia, eu tiro da minha filha o direito de conquistar por si, e eu viro super amigo, eu viro super pai, eu viro a mãezona. Isso é carência dos pais. É vaidade dos pais que não aguentam ver o seu filho sofrendo. Por quê? Porque na idade adulta é mais difícil ter amigos, concorda? Amigos de verdade. Falta tempo. Falta Você não está tempo. dentro da família para poder conhecer os valores, não Isso, frequenta a casa. Isso. O mercado de trabalho não está fácil para ninguém. Se a gente pensar os últimos 15 anos, a gente teve que, um monte de impeachment, teve um monte de decepções. De crises. O Brasil está num momento bem difícil. São 2 décadas complicadas. Você liga a televisão, rádio, jornal, você só ouve problema. Sim. Então, a vida da gente está demandando muita coisa. Muita gente que não faz uma terapia, não assiste um canal legal, não lê um bom livro, não tem papos mais profundos, fica com um vazio existencial, fica com uma falta de sentido para a sua vida. Dói. Aí o que a pessoa faz? Ou ela toma um antidepressivo, ou o que ela faz? Ela se funde com o filho. Olha que drible. Para eu não ter que me olhar como homem, como mulher, como cidadão, como profissional, para eu não ter que rever o meu projeto de vida, eu conquisto um atalho, eu vou lá e roubo do filho a juventude que lhe pertence, a infância que lhe pertence. Ou seja, a mãe não aguenta ver a criança brincando sozinha, ela precisa ir lá no modo helicóptero, porque ela não aguenta, por inveja, a criança que está lá absorta na sua criatividade. Ou um sentimento de, estou abandonando meu filho, é minha Isso. obrigação. Mas na verdade ela está o tempo abandonada. todo. Ela se abandonou. Esse sentimento dela achar que está abandonando é um sentimento, então, inverso. Isso. Ela se sente abandonada, ela se sente invisível, ela se sente sem sentido de vida. E olha que bonito isso. É o sentido de vida, ela não sente que a vida está sendo sentida, saboreada. Porque faz tempo que não beija na boca, faz tempo que não faz amor gostoso, faz tempo que não sai para tomar umas gostoso e volta para casa tarde, troçando as pernas com o namorado. Faz tempo que não faz uma viagem para um lugar desconhecido, que não se suja na lama. Faz tempo que não grita de alegria. Então, esta vida que não é curtida, gozada, fica o quê? Uma árvore seca, murcha. Quer coisa mais útil e fácil do que ir lá e roubar da criança, do adolescente, do filho, esta fonte de vida? Então, no lugar de olhar o seu próprio projeto, o seu próprio sentido de vida, os pais acabam tirando dos filhos o direito de serem eles mesmos. E aí, qualquer mancha ao narcisismo dos pais vira um fuzuê. Então assim, se a minha filhinha tirou um 6, oh meu Deus, se o professor tirou o celular porque era a regra que ia tirar, onde já se viu? Se de repente o trabalho era para quinta e o filho não entregou e aí o filho teve uma recuperação, que absurdo! Por quê? Porque os pais não veem que a escola nessa hora está tentando educar, está tentando ensinar valores, está orientando para limites. Responsabilidade, né? E sabe o que? O cérebro hoje se desenvolve exatamente da mesma forma que o músculo. Hoje se sabe disso, é a plasticidade cerebral. Explicando em termos bem simples, é o seguinte: se eu quiser desenvolver um braço, eu vou ter que fazer musculação. Se eu não exercitar, e exercitar dói, exercitar cansa, exercitar demanda tempo, chato, a gente muitas vezes. sua, é chato. Você já viu alguém ir para academia feliz? Ninguém vai para academia feliz, todo mundo vai reclamando. Tem que ir. Agora, quando termina, todo mundo fica feliz. Sim. Né? Você já viu que interessante? Todo mundo coloca no Instagram, tá pago, ninguém coloca tô indo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Exercitar-se dá trabalho. Sim. O cérebro se desenvolve exatamente assim. Você sabia que 3 meses brincando de malabarismo desenvolve as células do córtex motor, a área que desenvolve a motricidade? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Isso dependente da idade, um adulto também pode. Pode, isso que é legal, isso que é bonito. Porque às vezes a gente fala isso, vai ter muita mãe que já está chorando, marcando terapia, vou tomar mais remédio. Não é nada disso. Porque tudo que a gente aprendeu a ser. A Sim. partir de um modelo de um pai e mãe, ou o oposto disso.
Eu posso ter tido um pai muito autoritário e aí por isso então eu vou ser um pai fofo, bacana, carinhoso, submisso. Não, então nada. Isso Mas a que é gente legal. também tem, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente também tem uma mídia mostrando que, pra você conversar com seu filho, você tem que sempre baixar, ficar nos olhos, sempre conversa, coloca pra pensar e vamos junto. E isso também, isso se encaixa ou as pessoas estão tendo um olhar desvirtuado do que seria essa postura? Então, houve uma propaganda enganosa a partir de um mau entendimento dos estudos psicanalíticos de que se você for um pai muito firme, você criará uma criança medrosa. Sim. Então, houve uma má interpretação disso. Na verdade, o que acontece? Os é excessos. O oposto disso. Isso. É o contrário. Uma criança que cresce muito solta, ela não vinga, como a gente fala, ela não cresce. Se deixar uma planta sem estrutura, ela murcha. E a superproteção é uma forma não só de humilhação, como de abandono. Porque eu abandono o meu filho nesta estrada da construção da autonomia. Aí eu te pergunto, o mundo está ficando mais competitivo ou menos? Eu acredito que mais. Mais exigente ou menos? Acredito que bem mais. Mais acelerado ou menos? Muito mais. Mais exigente ou menos? Mais. Mais tecnológico ou menos? Muito mais também. Então, me diz, um mundo mais conectado, competitivo, complexo, veloz. desafiador e veloz, ou seja, um mundo muito mais difícil que vem pela frente. Como diria o Zygmunt Bauman, um sociólogo que eu gosto muito, um mundo mais líquido, um mundo onde certezas, estruturas e previsões já não vão mais ser possíveis. Se eu não formar um filho que tenha um caráter sólido, se eu não ajudar a formar uma criança, um adolescente que tenha competências socioemocionais, ou seja, competências de lidar consigo e com os demais. Se eu não ajudar meu filho a se tornar a melhor versão de si mesmo, que chance essa pessoa vai ter de ser feliz? Que chance esse filho vai ter de se tornar um empreendedor? Que chance essa pessoa vai ter de se inserir na sociedade? Que chance essa pessoa vai ter de ter amigos? De ter sua própria família depois, né? Por quê? Porque um imperador não tem amigo, ele manda. E tem gente que, minha filha não baixa a cabeça pra ninguém. Meu filho, ele fala o que ele quer. Meu filho, ele sabe o que ele quer. Pois é, muito bacana ter uma pessoa afirmativa. Imperativa não. Porque para ter amizade, para ter conhecimento, para ter habilidade no esporte, para ter convívio social, para ter sucesso profissional, eu preciso ter habilidade de liderar e de ser liderado. De saber perceber que quando eu tenho alguém que é maior, ou melhor, ou mais experiente que eu, é inteligente ser submisso a esta pessoa. Se eu tenho um bom técnico de futebol, é inteligente me submeter a ele. Se eu tenho um professor de quem eu preciso para aprender, é inteligente ser submisso a esse professor. A gente precisa ressignificar a submissão, entendendo o que quer dizer essa palavra. Não como uma coisa negativa, isso, né? Submissão. Eu estou abaixo de uma missão. Se a minha missão é ficar inteligente, o aluno tem que ser submisso ao professor, sim senhor. Porque o professor é a última palavra. E quando o pai ou a mãe, nos grupos de WhatsApp, ou seja que contexto for, desprezam, desmotivam, desprestigiam o professor, o que eles estão ensinando ao filho? Não baixa a cabeça. Ora, uma pessoa que não baixa a cabeça para ninguém, ela é uma imperadora, ela não é uma cidadã. Sabe que tem um estudo, Mônica, tô falando muito, né? Mas é que... mas é que tá gostoso demais. É que o coração pede para falar umas coisas. Tem um estudo feito em Harvard, com mais de 70 anos de duração, ainda está em andamento, chama Grant Study. Mais de 20 milhões de dólares investidos. Eles procuravam saber qual é o fator, ou quais são os fatores promotores da felicidade. Então vira assim, estado civil, moradia, renda, formação acadêmica. Nenhum desses fatores importa muito. Sabe o fator que realmente impacta na felicidade? Laços. Laços sociais. Ter relações de qualidade. Então um pequeno imperador, a princesinha, não vai ter laço. Ela vai gerar nós. Porque ela não sabe conjugar o nós. Quem não sabe conjugar o nós é um nó ao mundo. Nossa, faz todo sentido. Mas agora eu vou até que pode falar spoiler? Opa! Tem muito mais coisa interessante que o Léo tem pra contar. Só que como esse vídeo não vai ser possível, eu vou fazer ele entregar um segredo. Ah, legal. Então, olha, eu tô tão feliz e tão honrado com esse momento que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Que eu vou certeza. aqui em primeira mão, eu vou convidar os seus
telespectadores, as suas telespectadoras, seus fãs, seus parceiros, suas famílias, todos os 500 mil, para virem no dia 18 de junho, aqui no Shopping Iguatemi, na Livraria Cultura. Às 19 horas eu vou dar uma pequena palestra de meia hora, seguida de debate, depois do lançamento do meu livro, A Síndrome do Imperador, que é algo que reflete quase 30 anos de experiência clínica e muita pesquisa acadêmica. Tem mais de 200 dicas práticas, Mônica, sobre valores, sobre como ajudar melhor o filho aí na escola, quais são os deveres e os direitos dos pais na relação com a instituição escolar. A gente fala de suicídio, de depressão, de ansiedade e fundamentalmente de empoderamento dos pais. Ou seja, o que é um pai empoderado? O que é uma mãe empoderada para não se tornar um pai e uma mãe empoderada? O que é ser um pai e uma mãe leal para não precisar ser o pai e a mãe legal? Pai e mãe tem que ser legal, tem que ser leal. Leal a si, leal ao mundo, leal a Deus, leal ao outro, leal ao que funciona. Fantástico. Então vou deixar no descritivo do vídeo todas as informações que o Léo passou sobre o lançamento eu tava do livro. louco por esse momento, porque, poxa vida, eu admiro tanto o teu canal, eu fico imaginando assim, as mães, os pais, porque você fala muito, né, de temas que tocam tanto a família, e eu, antes até de anunciar no meu próprio canal, estou anunciando o teu, porque eu estou muito feliz aqui com esse momento. Eu tô muito feliz por você ter feito companhia para nós, participar dessa conversa. Vamos continuar a conversar aqui pelos comentários. Tenho certeza que o pessoal do Léo e o Léo também vão estar de olho por aqui. Com certeza. E eu te vejo no próximo vídeo. E não acabou por aqui, vai ter mais Léo Freiman no canal.